Olá, irmãos. Nós temos visto muitas coisas ruins acontecerem no nosso país. E isso traz uma angústia no coração da gente e às vezes a gente chega a pensar assim, cadê Deus? Por que essas pessoas continuam fazendo o que fazem e tudo continua do jeito que está e ninguém reage? Vamos tentar entender isso melhor. O Senhor, ele sempre presenciou o pecado. Desde a criação do homem, o homem vem praticando atos pecaminosos. Começou com a queda de Adão no Éden e dali para frente não parou mais. O Senhor até reduziu o tempo de vida do homem, que antes, conforme nós vimos os primeiros homens registrados na Bíblia, tinham centenas de anos e hoje nós temos 80 anos, já é um ano farto. E quem passa disso, como diz a palavra de Deus, é enfado e canseiro. Mas o que é pecado? Vamos definir pecado. Pecado é desobediência. Desobediência à vontade de Deus, à palavra de Deus. Então, quando Deus manda fazer e você não faz, você pecou, porque desobedeceu a Deus. Quando Deus te diz não faça e você faz, você pecou, porque você desobedeceu a Deus. Então não importa se é morte, adultério, roubo, mentira, não interessa o que a pessoa faz. Pecado é desobediência à palavra de Deus. E o pecado é uma prática comum no ser humano desde a queda de Adão. E ele vem permeando toda a história, até os nossos dias. E esses pecados, geralmente, e sem dúvida, trazem muitas consequências danosas a quem peca e a terceiros. E isso é sempre ruim. E fica aquela pergunta: por que algumas pessoas vivem em pecado e parece que a vida delas prospera, e outras pessoas vivem em santidade e a vida delas é uma luta? É muito importante a gente procurar nos pecados a utilidade deles. Parece que não tem sentido, mas tudo tem sentido debaixo do céu. Nada acontece sem que Deus saiba, nada acontece sem que Deus permita ou determine. Então, tudo que acontece, Deus usa para a sua própria glória e, por fim, para o bem daqueles que o amam. Por exemplo, a Torre de Babel. O que foi o pecado da Torre de Babel? Deus havia determinado ao homem crescer e multiplicar e encher a terra. O que eles fizeram? O contrário disso. Opa, vamos nos reunir aqui, vamos elevar uma torre para tornar célebre o nosso nome. E todo mundo falava uma língua só. O que Deus fez? Opa, vamos confundir a língua deles e espalhar esse povo pela terra. Qual o propósito disso? Proteger a igreja que ia surgir no futuro. Como assim, proteger a igreja? Não entendi. Imagina se tivesse um único país, um povo único, um idioma único, onde ele fosse liderado por uma liderança que fosse contra Deus e proibisse aquele povo de adorar a Deus. Por exemplo, hoje nós temos vários países na Terra, onde em alguns lugares o cristianismo ele é simplesmente proibido e pessoas pagam com a vida se professam a fé cristã. Imagina se toda a Terra fosse assim. Então foi uma providência de Deus aquele pecado para proteger a igreja. Um outro exemplo também, a traição de Judas. Poxa, a traição de Judas é abominável, ele traiu o Senhor Jesus. Por causa da sua traição, Jesus foi morto, torturado, crucificado. Mas se não ocorresse esse pecado, se Jesus não fosse crucificado, como o preço do meu e do seu pecado seria pago? Então foi providencial. Então é muito importante que a gente não se desespere com os pecados, mas procure entender que Deus está no controle sobre todos eles. Confiar em Deus acima de todas as dificuldades é o que é mais importante. E eu sugiro para vocês que vocês leiam este livro que está aí na imagem, chamado Pecados Espetaculares, do pastor John Piper. Ele vai tentar trazer para você o entendimento da importância de cada um desses pecados que ele cita. São 6 pecados, mas é muito importante e vai fortalecer a tua fé e vai te fazer entender que Deus sempre esteve no controle, Deus está no controle e Deus estará no controle. Então quando você vir coisas ruins acontecendo em volta de você, no seu país, em toda a terra, saiba, Deus está no controle. Não se desespere, confie no Senhor, ore e Deus vai ouvir a tua oração. Permaneça conosco neste canal, inscreva-se nele, compartilhe esse vídeo para que outros irmãos sejam abençoados também com a palavra de Deus, nós fortaleçamos a igreja e façamos o nosso país um país melhor. Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos nós. Tchau, tchau.